O silêncio era a companhia constante de Elias. Um silêncio que se infiltrava pelos cantos da casa, ecoava nos cômodos vazios, grudava nas paredes como uma sombra persistente. Desde que Clara se fora, cada dia era um fardo mais pesado que o anterior. As lembranças, antes um conforto, agora eram facas afiadas retorcendo-se em seu peito. Lembranças dos risos compartilhados, dos planos desfeitos, do calor que nunca mais voltaria. Elias passava os dias na varanda, observando o movimento distante da rua. Os carros passavam zunindo, as pessoas caminhavam apressadas, cada um imerso em sua própria jornada. Mas ele ali parecia preso em um tempo que não avançava, um tempo marcado pela ausência e pela dor. A vida seguia para todos, menos para ele. A tristeza havia se tornado um véu constante, embaçando sua visão, abafando sua alegria. Ele se sentia como uma árvore seca, incapaz de florescer novamente. A energia que antes o impulsionava a seguir em frente havia se esvaído, deixando apenas um vazio profundo e doloroso. Na pequena horta que Clara tanto amava, as ervas daninhas cresciam sem controle. Elias não tinha forças para cuidar delas, para podar as flores murchas, para plantar novas sementes. A horta, antes um símbolo de vida e esperança, agora era um reflexo de seu estado de espírito, abandonada, negligenciada, quase morta. Um dia, enquanto vagava sem rumo pelo quintal, Elias encontrou uma pequena caixa de madeira. Estava empoeirada, escondida sob um monte de ferramentas antigas. Curioso, ele a abriu. Dentro, encontrou um colar de pedras coloridas, um caderno de receitas e uma carta. A carta era de Clara. Com as mãos trêmulas, Elias desdobrou o papel amarelado e começou a ler. As palavras de Clara eram como um raio de sol em meio à escuridão. Ela falava sobre a beleza da vida, sobre a importância de seguir em frente, sobre a necessidade de amar e ser amado. Clara entendia sua dor, ela dizia. Ela sabia que a ausência seria difícil, mas ela também acreditava em sua força, em sua capacidade de superar a tristeza e encontrar a felicidade novamente. Ela o encorajava a não se deixar consumir pelo medo, a não se aprisionar no passado, a abrir o coração para novas possibilidades. As palavras de Clara eram como um abraço quente, um sussurro suave que acalmava sua alma. Elias sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas desta vez eram lágrimas de esperança, lágrimas de alívio. Ele percebeu que não estava sozinho, que Clara continuava presente em seu coração, guiando-o, amparando-o. Naquela noite, Elias teve um sonho. Clara apareceu para ele, radiante, sorrindo como ele não a via há muito tempo. Ela estendeu a mão e o convidou para dançar. Juntos, eles dançaram sob a luz da lua, em um jardim florido, em um lugar onde a dor não existia, onde só havia amor e alegria. Ao acordar, Elias se sentiu renovado. A carta de Clara e o sonho o haviam transformado. Ele percebeu que a entrega total ao amor, mesmo diante da dor, era a lição mais bonita que ele poderia aprender. Ele decidiu que não iria mais se esconder do mundo, que não iria mais se afogar na tristeza. Ele iria honrar a memória de Clara, vivendo plenamente, amando intensamente, compartilhando sua alegria com todos ao seu redor. Elias levantou-se, abriu as janelas da casa e deixou o sol entrar. Ele caminhou até a horta e começou a trabalhar. Com cuidado e dedicação, ele removeu as ervas daninhas, podou as flores murchas e plantou novas sementes. A horta, aos poucos, foi ganhando vida novamente, assim como ele. Naquele dia,
Elias aprendeu que o amor não morre com a ausência, que ele se transforma, se fortalece, se manifesta de outras formas. Ele aprendeu que a dor pode ser um portal para a transformação, que a tristeza pode ser um trampolim para a felicidade. Ele aprendeu que a entrega total ao amor é a chave para superar o medo e encontrar a verdadeira alegria. Ele estava pronto para recomeçar. Elias começou a frequentar o pequeno café da cidade. No início, sentava-se em um canto, observando as pessoas, sem coragem de interagir. Mas, aos poucos, o sorriso acolhedor da dona do café, a senhora Maria, o fez sentir-se mais à vontade. Ela sempre lhe oferecia um café fresquinho e um pedaço de bolo de fubá, perguntando sobre sua horta e seus planos. Um dia, enquanto tomava seu café, Elias ouviu uma conversa animada na mesa ao lado. Um grupo de jovens discutia sobre um projeto de revitalização da praça central da cidade. Eles precisavam de voluntários para ajudar na jardinagem, na pintura e na organização de eventos. Elias sentiu um impulso, uma vontade de participar, de fazer algo de útil. Mas o medo o paralisou. Ele pensou em Clara, em como ela sempre o incentivava a se envolver na comunidade, a compartilhar seus dons. Respirou fundo e se levantou. Caminhou até a mesa dos jovens e se ofereceu para ajudar. Eles o receberam com entusiasmo e Elias se sentiu acolhido, parte de algo maior. A partir daquele dia, Elias passou a dedicar parte do seu tempo ao projeto da praça. Ele cuidava das plantas, ensinava técnicas de jardinagem aos jovens e compartilhava suas histórias. Aos poucos, ele foi se reconectando com a vida, redescobrindo a alegria de estar em contato com a natureza e com as pessoas. Ele percebeu que, ao se entregar ao trabalho voluntário, estava honrando a memória de Clara, perpetuando seu amor e sua generosidade. Um dia, enquanto trabalhava na praça, Elias conheceu uma senhora chamada Ana. Ela era viúva, assim como ele, e também havia perdido seu grande amor para a doença. Ana se aproximou de Elias e começou a conversar sobre a vida, sobre a dor da perda, sobre a importância de seguir em frente. Eles descobriram que tinham muito em comum e que podiam se apoiar mutuamente. Ana se tornou uma grande amiga de Elias, uma companheira de caminhada. Juntos, eles compartilhavam suas alegrias e suas tristezas, seus sonhos e suas esperanças. Eles perceberam que, mesmo diante da dor, era possível encontrar a felicidade, que o amor podia renascer de outras formas. Elias aprendeu com Ana que a entrega total ao amor não significa esquecer o passado, mas sim honrá-lo, transformando a dor em força, a tristeza em esperança. Ele aprendeu que o amor é um presente que deve ser cultivado, compartilhado, multiplicado. Um dia, Ana convidou Elias para um baile de máscaras que aconteceria no clube da cidade. Elias hesitou, sentindo-se inseguro, com medo de se expor. Mas Ana insistiu, dizendo que ele precisava se divertir, que merecia ser feliz. Ele aceitou o convite, mas com o coração apreensivo. Na noite do baile, Elias vestiu uma máscara e um traje elegante. Ao chegar ao clube, sentiu-se intimidado pela multidão, pelas luzes, pela música. Mas Ana o pegou pela mão e o conduziu para o centro do salão. Juntos, eles dançaram a noite toda, riram, conversaram, se divertiram. Elias se sentiu leve, livre, feliz. Ele percebeu que havia deixado o medo para trás, que havia se entregado à alegria do momento. Naquela noite, Elias se apaixonou por Ana. Ele se apaixonou pela sua beleza, pela sua inteligência, pela sua bondade, pela sua força. Ele se apaixonou pela sua capacidade de amar, de perdoar, de seguir em frente. Elias decidiu se declarar para Ana. Ele a convidou para jantar em um restaurante à beira-mar. Durante o jantar,
Ele abriu o seu coração e confessou o seu amor. Ana o ouviu atentamente, com os olhos marejados. Ela confessou que também o amava, mas que tinha medo de se entregar a um novo relacionamento. Ela havia sofrido muito com a perda do marido e não queria passar por essa dor novamente. Elias a abraçou e disse que entendia seus medos, mas que ele estava disposto a esperar, a lutar pelo seu amor. Ele prometeu que a faria feliz, que a amaria e a protegeria para sempre. Ana se emocionou com as palavras de Elias e decidiu se entregar ao amor. Eles se beijaram apaixonadamente, selando o compromisso de um futuro juntos. A partir daquele dia, Elias e Ana se tornaram inseparáveis. Eles se casaram em uma cerimônia simples e emocionante, rodeados de amigos e familiares. Juntos, eles construíram uma nova vida, cheia de amor, de alegria, de esperança. Elias nunca se esqueceu de Clara, mas aprendeu a amar Ana de uma forma diferente, com a mesma intensidade, com a mesma entrega. Ele percebeu que o amor não é um sentimento exclusivo, que ele pode se multiplicar, se expandir, se transformar. Elias aprendeu que a entrega total ao amor é a lição mais bonita que podemos aprender, que ela nos liberta do medo, nos fortalece na dor e nos conduz à felicidade. E assim, Elias encontrou a paz em seu coração, a alegria em sua alma e o amor em sua vida. Ele se tornou um exemplo de superação, de esperança, de fé. Sua história inspirou muitas pessoas a acreditarem no amor, a se entregarem à vida, a encontrarem a felicidade. Elias e Ana viveram muitos anos felizes, construindo uma família linda e unida. Ele sempre se lembrou da lição que Clara havia lhe ensinado, a entrega total ao amor. Essa lição o guiou em todos os momentos da sua vida, nos bons e nos ruins. Ele aprendeu que o amor é um dom precioso que deve ser cultivado, cuidado e compartilhado. Elias se tornou um homem sábio e generoso, sempre disposto a ajudar os outros. Ele dedicou parte do seu tempo a trabalhos voluntários, levando conforto e esperança para aqueles que mais precisavam. Ele sabia que a dor faz parte da vida, mas que o amor é capaz de curar todas as feridas. Um dia, Elias recebeu a notícia de que Ana estava doente. A doença era grave e não havia cura. Elias se sentiu desesperado, como se o mundo estivesse desabando sobre sua cabeça. Ele não queria perder Ana, a sua companheira, a sua amiga, o seu grande amor. Mas ele sabia que precisava ser forte, por ela, por ele, pela família deles. Elias se dedicou integralmente aos cuidados de Ana. Ele a amava, a mimava, a fazia rir. Ele queria que ela se sentisse amada e protegida, mesmo diante da doença. Ana, por sua vez, enfrentou a doença com coragem e serenidade. Ela sabia que seu tempo estava se esgotando, mas não se deixava abater pela tristeza. Ela queria aproveitar cada momento ao lado de Elias e dos seus filhos. Nos últimos dias de vida de Ana, Elias permaneceu ao seu lado, segurando sua mão, sussurrando palavras de amor. Ele se entregou totalmente àquele momento, sem medo, sem reservas. Ele sabia que a morte era inevitável, mas que o amor que eles compartilhavam era eterno. Quando Ana faleceu, Elias sentiu uma dor profunda, como se uma parte de si tivesse sido arrancada. Mas ele sabia que precisava ser forte, que precisava honrar a memória de Ana vivendo plenamente. Ele se lembrou das palavras de Clara, da lição da entrega total ao amor. Ele sabia que o amor não morre com a ausência, que ele se transforma, se fortalece, se manifesta de outras formas. Elias continuou a viver, amando, trabalhando, ajudando os outros. Ele se tornou um exemplo de superação,
de esperança, de fé. Sua história inspirou muitas pessoas a acreditarem no amor, a se entregarem à vida, a encontrarem a felicidade. Ele entendeu que a vida é um presente precioso que deve ser aproveitado ao máximo. Ele aprendeu que a dor pode ser um portal para a transformação, que a tristeza pode ser um trampolim para a felicidade. Ele aprendeu que a entrega total ao amor é a chave para superar o medo e encontrar a verdadeira alegria. Elias viveu muitos anos mais, cercado pelo amor dos seus filhos e netos. Ele morreu em paz, com um sorriso no rosto, sabendo que havia amado e sido amado intensamente. Sua história continua a inspirar pessoas em todo o mundo, mostrando que o amor é a força mais poderosa do universo. Ele nos ensinou que a entrega total ao amor é a lição mais bonita que podemos aprender, que ela nos liberta do medo, nos fortalece na dor e nos conduz à felicidade. E você, está pronto para trocar o medo pela entrega total? Está pronto para amar sem reservas, para viver intensamente, para encontrar a verdadeira alegria? A vida é um presente precioso. Não perca a oportunidade de vivê-la plenamente. Entregue-se ao amor, deixe-o transformar sua vida, deixe-o guiar seus passos. Se você gostou desta história e se sentiu inspirado, inscreva-se no nosso canal e continue acompanhando novas histórias que tocam a alma. Histórias que nos lembram que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar a dor em alegria, o medo em esperança, a tristeza em felicidade. Histórias que nos mostram que a entrega total ao amor é a lição mais bonita que podemos aprender.